O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos em Cristo, hoje a igreja celebra da Igreja Católica do Vietnã, Santo André Dung Lac e seus companheiros mártires sofreram o martírio entre os séculos 17, 18 e também princípio do século 19. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, no ano de 1988, canonizou 117 deste grupo de mártires da Igreja Católica do Vietnã. Entre eles tinha bispos, padres, seminaristas, leigos, casados, adultos, idosos e até crianças. Famílias com seus filhos foram martirizados juntos por um governo fascista anticristão, que queria impedir com todas as suas forças que o Evangelho continuasse sendo anunciado naquelas terras do Vietnã, que estava dando muitos frutos de conversões, de vocações para a vida sacerdotal e religiosa. Vietnã estava se tornando uma igreja católica fecunda de cristãos. Mas nesses 3 séculos, 17, 18 e meados do século 19, a perseguição aos cristãos foi violenta. É claro, mesmo sendo mártires no Vietnã, não quer dizer que todos eram vietnamitas. Quando conhecemos a história desses mártires, haviam espanhóis, missionários, vindos da Espanha, de Paris, na França, e também do próprio Vietnã, os católicos ali convertidos. Inclusive um deles, que veio da França, Tony Kervas, seu nome é mais ou menos assim, encantou com o seu testemunho de fé a própria Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela ainda era bem moça, seus 13 para 14 anos de idade, não havia entrado no convento ainda, e conheceu
a vida deste mártir francês, que era um jovem missionário que pediu para ser um evangelizador nessas terras longínquas do Vietnã. O martírio desse jovem foi violento. Os vietnamitas usavam várias técnicas para torturar os seus prisioneiros, para fazer com que eles até mesmo renunciassem à sua própria fé. E muitos mártires preferiram morrer, sofrer todos os tormentos do martírio, do que renegar a sua fé em Jesus. Esse francês, Tommy Kervas, diz que ele foi colocado numa máquina de tortura que causava cerca de 1000 cortes profundos no corpo da pessoa. Esses cortes eram profundos, mas não causavam a morte. E assim, pouco a pouco, ao longo de dias, ele foi sendo cortado naquela máquina de tortura, pouco a pouco, e a cada dia que passava, ele renovava o seu amor a Jesus, ele renovava a sua fidelidade a Jesus, até que foi decapitado, assim como André Dunglac também sofreu a decapitação. Esses mártires passaram por todo tipo de tormento, e no entanto não abriram mão da sua fé em Cristo. Os vietnamitas fascistas pegavam um crucifixo, colocavam diante deles e diziam: pisem em cima desta cruz, cuspam no crucificado, e assim vocês serão poupados. Mas nenhum deles foram capazes de fazer um gesto assim, tão blasfemo. Preferiram dar a vida do que renegar o Cristo. Até mesmo, queridos irmãos, os mártires tinham este evangelho de hoje muito vivo em seus corações. O evangelho de hoje, que é do capítulo 21 de São Lucas, faz parte do evangelho que narra sinais do fim dos tempos. Essa última semana, os evangelhos, todos eles, até o próximo domingo, vão falar desses sinais do fim dos tempos. E um desses sinais, na verdade, tem acontecido ao longo de toda a caminhada da igreja, desde o seu fundador, o Cristo, passando pelos apóstolos, até os tempos de hoje, que é o sinal que fala a respeito da perseguição aos cristãos. Antes que essas coisas aconteçam, que coisas? A volta gloriosa de Jesus, o fim dos tempos. Sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de vossos governadores por causa do meu nome. Aí depois o evangelho vai nos trazer uma resposta, ou melhor, duas respostas para dois porquês que a gente sempre faz quando ouvimos falar das provações que a igreja passa neste mundo, das perseguições que os cristãos sofrem. Logo vem a primeira pergunta: por que Deus permite isso acontecer com a sua igreja? Por que Deus permite este mal? Por que Deus não faz logo justiça aos seus seguidores? Por que Deus permite a perseguição aos cristãos? A resposta o próprio Jesus nos dá.
fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa própria defesa, pois eu mesmo vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderão resistir ou rebater. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé para todos. Por que Deus permite que a sua igreja seja perseguida? Justamente para que nós cristãos possamos fazer dessas ocasiões tão difíceis, a fim de darmos testemunhos da nossa fé em Cristo, para a conversão de muitos. E realmente, quando a gente olha para a vida da igreja, principalmente em relação aos mártires, quanto mais a igreja foi perseguida, quanto mais os mártires derramavam seu sangue, dando testemunho de uma fé corajosa, de uma fé inabalável, mais cristãos surgiam. Sempre foi assim na história da igreja. Não foi à toa que São Tertuliano, no século II, disse essa frase que virou célebre, e é para a nossa própria consolação, hein? São Tertuliano disse: o sangue dos mártires é semente do Evangelho. Como que essa semente do Evangelho foi desabrochando e ainda desabrocha ao longo da história? Regada pelo sangue dos mártires. Porque Deus permite a sua igreja ser tão perseguida? E quando eu falo igreja, somos nós, cristãos, seguidores do Cristo, para que no meio dessas provações nós possamos dar testemunho da nossa fé em Cristo, para que novos cristãos sejam gerados como filhos da igreja. E até mesmo, queridos irmãos, é muito fácil a gente dar testemunho da nossa fé quando tudo está saindo a mil maravilhas, conforme nós planejamos, conforme nós desejamos, tudo está tranquilo, o mar está com a sua maré mansa, e a gente navega tranquilos por essas águas serenas. A gente pode até deitar numa rede, tomando uma água de coco, sentindo aquele vento suave do mar nos refrescando. Oh, que vida boa! Como é bom ser cristão assim, nada me incomoda, tudo sai como eu quero, parece que eu já estou no paraíso. Mas é essa a vida dos cristãos no mundo? Não é. A gente pode até experimentar tempos de calmarias na nossa vida. Deus é misericordioso e Ele sabe que a gente não aguenta combater a todo tempo. A gente precisa também das consolações dEle. A gente precisa também de repousar no colo deste Pai e encontrar descanso e refazer nossas forças. Mas quando a gente olha para a vida dos mártires, queridos irmãos, algo tem que estar muito firme no nosso coração, que os mártires nos ensinam: a fé sempre tem um toque de vermelho, mesmo que nunca a gente venha, apesar que eu peço isso todos os dias para Deus, mas o martírio é uma graça que Ele escolhe a quem quer dar, o martírio de sangue, né? Mesmo que a gente nunca venha
a passar pelo martírio vermelho, o martírio de sangue. Mas a fé sempre tem um toque de combate espiritual neste mundo. É isso que os mártires querem nos ensinar. Não tem como cristão achar que a sua vida neste mundo vai ser sem combate, sem luta. E só quem combate ganhará o prêmio eterno, hein? Olhando para a fé dos mártires, a gente aprende a deixar de lado um certo romantismo na vida cristã. Sabe aquele romantismo que já contagiou a fé de muitas pessoas, e por isso muitos não vão alcançar o prêmio eterno? Esse romantismo que faz a pessoa pensar assim: sou apaixonado por Deus, sou apaixonado por Jesus. Que bom, né? Temos que ser mesmo. Que Deus maravilhoso, esse Deus que tanto me ama, Ele já me garantiu a salvação eterna. Eu sei que esse Deus nunca vai me excluir da sua salvação. Por parte dele, não, porque Ele quer que todos os seus filhos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Mas não faça. Não entre nesse combate espiritual da fé e da oração para ver. Então, a fé dos mártires faz a gente cair na real. Esse romantismo aí, de viver uma relação romântica com Deus, como se o céu já estivesse garantido para nós, como se a gente não precisasse de combater para ganhar este céu. Precisamos tirar esse romantismo da nossa vida cristã. Senão Jesus não precisava ter terminado daquela forma, desfigurado. Senão a gente não teria essa multidão de mártires que são celebrados sempre com muita alegria pela igreja. Existem mais santos mártires canonizados do que santos não mártires canonizados. Sabiam disso? Só hoje aqui, não tem nem como contar, 117. Só numa festa, hein? Existem mais santos mártires canonizados, e ainda tem os anônimos, né? Os que morreram e a gente nem ficou sabendo quem eram. Existem mais santos mártires canonizados do que os santos canonizados que não foram mártires, mas todos os santos viveram um martírio que, se a gente não abraçar a cada dia, não vamos ganhar o prêmio eterno. O martírio da alma. Isso todo cristão, mártire ou não, terá que viver esse martírio a cada dia. O martírio da alma. O que quer dizer isso? Cumprir aquela exigência que Jesus fez para quem quiser segui-lo. Qual foi a primeira exigência que Jesus fez? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz a cada dia e me siga. Olha aí o martírio da alma. Renunciar a si mesmo a cada dia. Renunciar nossas vontades contrárias às vontades de Deus. Renunciar nossos caminhos contrários aos caminhos de Deus. Renunciar nossas paixões mundanas que nos puxam para baixo a cada dia. Renunciar o medo de dar testemunho de Jesus, o medo de sofrer por Jesus. Renunciar nossa preguiça espiritual,
que não nos deixa buscar a Deus com todo o fervor da nossa alma, renunciar à nossa dureza de coração, que não busca santidade como deveríamos buscar. É fácil renunciar a si mesmo? Não é não, é um verdadeiro martírio da alma. E ainda vem a outra parte: tome a sua cruz a cada dia. Ou seja, no meio das provações, no meio das aflições deste mundo, continue dando testemunho da sua fé, continue colocando a sua confiança no Senhor. Quanto mais provações, que maior seja a sua fé. Quanto maior for a cruz que você esteja carregando, que maior seja a sua entrega confiante a Deus. Isso também não é fácil, é o martírio da alma. A primeira pergunta eu já respondi, hein? E não terminei ainda, falando da segunda pergunta. A primeira foi essa: por que Deus permite que a sua igreja seja tão perseguida? Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé para todos. É no meio das provações que podemos dar os maiores testemunhos da nossa fé. E depois, a segunda pergunta é essa: e para que temos que passar por tantas provações, hein? Para quê? Para que tanto sofrimento? Jesus vai nos responder também: todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossas cabeças. Viu? Um só fio de cabelo, hein? Vamos entender isso. E depois Jesus continua: é permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Vida aqui, se você olhar no original do grego, está com V maiúsculo. Não é a vida como bios, essa nós já temos. É a vida como zoe, essa palavra no grego que significa plenitude. Jesus está dizendo: para que eu tenho que passar por tanta provação? Para que eu tenho que enfrentar tantas aflições neste mundo? Para que a gente persevere firme na nossa fé e ganhe a vida que Deus quer nos dar, essa vida em plenitude. Nunca se esqueça, queridos irmãos, a fé sempre tem um toque de vermelho, um toque de martírio, porque para vivermos a nossa fé neste mundo de forma fiel a Cristo, a gente vai ter que combater o bom combate da fé. Que Jesus nos conceda a graça que os santos mais pediam para Jesus, a graça da perseverança final. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.